Olá pessoal, tudo bom? Adam Teles de Moraes, do ACA Advocacia, Conhecimento e Assessoria, comentando hoje sobre um conteúdo que acabei, por meio de uma dúvida tirada de uma administração de condomínio que nós realizamos, me chamou a atenção e tomei a liberdade de fazer esse breve vídeo aqui para você. Vai ser bem breve mesmo, tá? Ok, pessoal. Mundo normal, tudo certinho, as disposições legais vigentes, ordenamento jurídico, até 2019... Janeiro, fevereiro, umas notícias aí de uma nova doença. E começou a pegar todo mundo. Parece que vai virar uma pandemia. A OMS quase se pronunciando nesse sentido. Nosso Congresso já, de uma forma ou de outra, antenado nesse sentido, de forma premeditada, a título de agenda, para efeitos de golpe mundial, ou então só prestando a sua atividade legiferante de forma eficiente, o que é muito não peculiar com relação ao legislativo que temos e a atual composição que observamos, né? Mas a questão é, Lei Ordinária Federal 14.010, adotando medidas restritivas, relativizando, mitigando direitos civis, em prol de mediar recursos, esforços, meios, iniciativas e atribuições excepcionais legais de competência, considerando essa lei como uma lei excepcional, baseada num elemento acidental de sua vigência, não enquanto a pandemia apenas durasse, mas com um prazo determinado para tanto. E essa é a questão norteadora, é a causa determinante, é a questão remota que vai gerar o comentário do nosso vídeo hoje. Tá? Ocorre que essa lei, seguindo esse raciocínio de determinar um prazo para que essas medidas excepcionais viabilizassem todas as políticas, toda a dinâmica do corpo social da maneira mais eficiente, em função da relativização de um interesse de muitas iniciativas, de todo o acoplamento estrutural do sistema social, em prol desse interesse em comum, que é o combate à pandemia, de modo geral, nós tivemos uma simples questão, tá? A mesma, todas essas medidas, e todas elas, tá? Como nesse caso aqui, por exemplo, que eu só cito uma menção, a dúvida fora de um cliente condomínio que administramos, e o mesmo menciona se a assembleia que eles precisam realizar ainda poderia ser considerada válida para os demais, sim, se fosse feita exclusivamente pela via virtual, tá? Por Zoom, etc. Bom, a questão é, essa legislação sim previa especificamente nesse ponto, tá? Dando como preferencialmente válido por meio desses fins, para evitar a questão das aglomerações, e sendo que esse ponto das assembleias, tanto para fins condominiais, para demais fins sociais, como a questão também das AGOs, das Assembleias Gerais Ordinárias, para sociedades anônimas, as questões também de evitar a realização de despejos, a questão também das prisões especiais, ou então evitar as medidas restritivas de liberdade, privativas de liberdade, para prisões simples, tais como devedor de alimentos, ou outras medidas do gênero, todas essas para fins cíveis, penais, administrativos, que permitissem a viabilização maximalista, né, para mim pelo menos, transcendendo o limiar de qualquer abuso de autoridade, em verdade, mas enfim, o STF já se pronunciou a respeito disso, mudando o conceito até de pacto federativo colaborativo para permitir que tudo isso fosse validado, tá? Com a observação do fato de que essas medidas, elas relativizam direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, a liberdade ambulatorial, de ir e vir, tá? E na oportunidade disso sendo sido realizado, é sabido pela nossa Constituição, quanto aos sistemas constitucionais de crise, que isso só pode ser feito pelo Legislativo em sede infraconstitucional, ou até mesmo pelo próprio exercício do poder de polícia, como vem tanto acontecendo, iniciativa do Executivo e da administração pública em todas as suas instâncias federativas, de modo geral, em prol desse combate à pandemia, em respaldo à saúde, à segurança, à vida. Isso só poderia ser viabilizado de forma válida se houvesse a decretação prévia, um simples decreto, com apenas opinião, em caráter opinativo, sem critério vinculante,
do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional, pelo próprio chefe do Executivo, no caso da União Federal, presidente da República, e só ele, no caso, né, com essa atribuição, para poder implementar um estado de defesa, um estado de sítio. Estado de defesa com seus prazos de vigência e, em última instância, permanecendo a condição de estado de sítio até em que essa condição de ordem externa, como caso fortuito externo, de força maior, que é a pandemia, como se fosse uma guerra, uma invasão de ET, demônios, fim de mundo, enfim. Situações essas de ordem externa, perdoe-me, de ordem externa, que não tivesse como ser aferido excepcionalmente um prazo certo, a título de termo, como evento futuro e certo. Mas uma condição, condicionado à cessação dessa situação fática, quando a mesma deixasse de ocorrer, essa legislação de forma extraordinária deixasse de ter vigência. Okay? Só que essa legislação que implementou todas essas medidas, como acabamos de questionar, que elas são evidentemente inconstitucionais em todas as suas matizes, mas isso já fora superado pela nossa jurisprudência de qualquer forma, em que pese nem o nosso executivo tenha adotado essas medidas, acho que até ao final das contas por falta de conhecimento mesmo, ou de mau assessoramento. Mas, enfim, a mesma ainda se deu como se fosse uma lei excepcional e não uma lei extraordinária, implementando um prazo para sua vigência, como se pandemia tivesse prazo, como se guerra tivesse prazo, uma invasão de ordem externa tivesse prazo, não tem. E é isso daqui que foi levado para o Superior Tribunal de Justiça, tá? E no Superior Tribunal de Justiça, não todos esses assuntos relativizados por essa legislação foram tratados. Por quê, né, gente? Aí eu falo até mais sempre aqui para o nosso segmento de clientes, mas também muito para o nosso segmento de alunos, né? Pessoas aquelas que querem ser operadoras do direito a começar prestando e obtendo êxito para o exame da ordem. Pessoal, a atividade legislativa tem atributos gerais, abstratos e vinculantes no âmbito do poder ser, tá? Mas, seguindo essa dinâmica da tridimensionalidade do direito, a prestação da atividade jurisdicional, que é a função constitucional típica do Poder Judiciário, ela se dá no âmbito do dever ser, tá? A título de facultas ou normas agendi, é atrelada a um juízo de legalidade vinculante ao que está posto à luz da legislação. O jurispositivismo está aí. Ele tem a sua dinâmica hermenêutica jurídica constitucional contemporânea pós-positivista, mas ela é jurispositivista, na suma maioria dos seus casos ainda se baseia de forma restrita ao método de subsunção, ok? E só vai cair em subsunção à luz e adequação da legislação aplicável ao caso concreto dentro daquilo que o caso concreto venha a ser apresentado para o judiciário, tá? E o que foi apresentado para o judiciário não foi todo esse questionamento como um controle abstrato de legalidade, até porque não existem os meios legais para tanto, tá? Isso seria para efeitos de constitucionalidade. Mas o que chegou, naturalmente, considerando a natureza dessa dinâmica da prestação da atividade jurisdicional, que se dá pela apreciação das peculiaridades circunstanciais do caso concreto pretendido perante o juízo, que no caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre uma forma de um controle difuso de legalidade, da infraconstitucionalidade desse tipo de diploma legal. O que chegou não foi todos os sistemas, mas só foi especialmente a questão dos presos, tá? Especificamente no que diz respeito às prisões civis, as prisões simples, na verdade, de devedor de alimentos, bem como a questão dos presos no âmbito da prisão penal, obviamente. Tá? O que ocorre? Não vou aqui passar, só vai ficar esse fundo em caráter ilustrativo, mas para que vocês fiquem cientes de uma coisa. O que ficou ciente foi o seguinte: o fundamento jurídico de validade para ter permitido a prisão especial domiciliar, no caso, para os presos no âmbito penal, por exemplo, tá? E a impossibilidade de prisão civil para devedor de alimentos enquanto durasse a pandemia, é exatamente o fato de que, independente desses dois questionamentos específicos que chegaram no STJ, todos os outros, além desses, se baseiam no mesmo fundamento jurídico de validade que é. Essa legislação ela não é apenas excepcional a depender de um termo como evento futuro e certo, como marco terminal de sua vigência, que seria 30 de outubro do ano passado. Mas ela tem como causa determinante uma pandemia, que é um caso fortuito de ordem externa,
que apenas pode condicionar sua vigência, não de caráter excepcional a um termo certo, futuro e certo, óbvio, como um prazo específico para cessar sua vigência, mas inevitavelmente condicionar sua vigência até que esse quadro fático de causa fortuita externa cesse, que no caso é a pandemia. A questão é, chegou a 30 de outubro, passou-se, não houve sequer prorrogação ou adequação legislativa por parte do legislador, para você ver o quão competente ele é para efeito dessa prestação, ou até que ponto também isso não vem a ser uma agenda de um interesse apenas por ser contrário à atual situação política do poder por parte da chefia do executivo, né? Que está uma crise de governabilidade sem precedente na história da República. Então, assim, o que acontece? Para o bem ou para o mal, essa questão é o STJ, apenas com base nesses dois questionamentos, mas que na sua ratio essende, tá? Nas suas causas determinantes, até possibilitando a abstrativização dessa causa determinante, não em caráter genérico, mas especificamente para esse caso, no que diga respeito aos demais outros assuntos que foram também relativizados por essa lei, elas sim podem ser consideradas até o presente momento como válidas, em que pese a jurisprudência nem poderia tratá-las nesse fim, porque não foi essas pretensões a título de congruência dos pedidos apresentadas ao STJ. Mas a ratio essende, sim, não digo que ela possa ser transcendida de forma geral, abstrata e vinculante, como se lei fosse. O stare decisis aqui emprega-se a teoria mitigada, apenas com base nos precedentes qualificados, que não disse respeito a esses precedentes, que fora feita exclusivamente por controle difuso, sem ser aquelas hipóteses do 332 e do 927 do Código de Processo Civil vigente, ou então por enunciado de súmula vinculante do STF. Mas não há como impedir a possibilidade da abstrativização da validade desse entendimento, a depender do caso concreto que seja apresentado perante a judicialização de um caso desses em um juízo qualquer competente. Tá? Então, sim, não só essas, mas as demais medidas trazidas pela Lei Ordinária Federal 14.010, logo do início de 2020, em que pese não ter ocorrido a prorrogação de sua vigência desde 31 de outubro por parte do Legislativo, o Judiciário, no caso o STJ, entende que essa lei ela não é excepcional a depender a sua vigência de um termo que determina um prazo certo e específico para que ocorra, mas que ela vai continuar em vigência condicionada de forma extraordinária até que essa situação da pandemia cesse. Ok? Então, beleza, pessoal, isso aqui é uma ótima questão de prova, tá? Discursiva também, principalmente no âmbito constitucional. Será que a banca, por exemplo, da OAB teria coragem para suscitar isso? Magistratura Federal talvez, né? Mas vamos lá então. É isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.